Mec, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dos confins da terra, vai ser pregada neste lugar hoje, mais um dia, para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, Jesus disse, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Porque Jesus Cristo disse, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Se ele veio salvar o mundo, certamente o mundo está perdido. Quando Deus fala de mundo, Ele fala de homem, de mulher, Ele fala de criança, Ele fala de almas, no geral, gênero humano. Jesus Cristo diz, eu não vim condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Quando Adão desobedeceu a Deus, o mundo foi entregue ao maligno, a Satanás. E todas as almas. A Bíblia diz que Jesus Cristo desceu para pagar a conta. E Ele pagou a conta pendurado numa cruz, sangrando, para salvar os pecadores. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra vai ser pregada neste lugar, para testemunho de todas as almas que aqui passaram e que ouvirem a Tua palavra. Abençoa este lugar, Senhor, abençoa o pregador, purifica o pregador e usa o pregador pelo Teu Espírito. Assim te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Acampa os Teus anjos neste lugar, cerca o mundo de fogo neste lugar e repreende Satanás e os seus demônios. Que o homem que se levantar contra a palavra de Deus hoje seja para a sua própria destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio no capítulo 28, a partir do versículo 1, estão escritas as bênçãos anunciadas do Monte Gerizim. Está escrito assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos.
que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão, e é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. A palavra de Deus está dizendo que Deus falou para Israel que se eles ouvissem a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, que tirou Israel do Egito, Deus os abençoaria. Se Israel guardasse os seus mandamentos, Deus os protegeria. Se Israel não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda para servir outros deuses, Deus abençoaria Israel, abençoaria o trabalho das mãos de Israel e colocaria temor no coração dos inimigos de Israel. Quando Moisés falou estas palavras para Israel no deserto, Israel ouviu a palavra de Deus. Porém, Israel se desviou da palavra de Deus. Israel pereceu no deserto. Morreram quase todos, de 20 anos para cima, todos os homens, todas as mulheres que ouviram as palavras de Deus e se desviaram da palavra de Deus, dos mandamentos, dos estatutos de Deus, morreram no deserto. A terra prometida que o Senhor havia preparado para Israel, agora está mais próxima do que nunca. Porém, Israel não pode entrar na terra prometida, porque desobedeceu a Deus, dando ouvidos a orixás, dando ouvidos aos santos de barro, dando ouvidos aos deuses do Egito. O Senhor disse: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, dando ouvido a outros deuses. O único Deus que merece credibilidade chama-se
o grande eu sou, o soberano Deus, que fez todas as coisas. O homem não tem que dar ouvido a pai de santo, nem a padre, nem a pastor, mas a palavra de Deus. Se Deus diz não faça, não faça. Se Deus diz é pecado, é pecado. Se Deus diz faça, faça você, pois. Mas o homem moderno de hoje em dia não conhece Deus. Os jovens não o respeitam. As mulheres tripodiam na face de Deus, andando peladas no meio da rua. Os homens vestidos de mulheres. Como que Deus vai salvar um povo que se desviou da verdade? Como que Deus vai salvar um povo que não teme o seu santo nome? Como que Deus vai livrar do câncer um homem que não respeita a sua santidade? Sai para roubar, matar e destruir. Sai para se prostituir e para blasfemar o nome de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus nos criou a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas o homem não respeita isto. O homem faz tudo o que quer. Ele não sabe que Deus tem uma lei. E debaixo da lei de Deus estamos todos nós. Ateu, feiticeiro, evangélico, católico, macumbeiro, homossexual, lésbica, todo mundo está debaixo da lei de Deus e será julgado pela lei de Deus. Não importa se é valente, se é covarde, não importa se é mulher ou se é homem, não importa se é preto ou se é branco, se é grandão ou se é pequeno, se está armado ou se não está. A Bíblia diz que todo homem se dobrará a Deus. Todo joelho se dobrará a Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que Deus não teme a homem, nem a rei, nem a nação. Deus não temeu Nabucodonosor, rei de Babilônia, com 1.300.000 homens no seu exército, 400 carros de ferro, guerreiros, prontamente preparados para matar. Deus não os temeu. Deus não temeu Senaqueribe, rei da Síria. Deus não teme nada. Deus não abaixa a cabeça para homem. Deus nunca se curvou a um homem. A palavra de Deus é como um trovão, esmiuça a penha, e os montes fumegam ao ouvir Deus. Quem tem sabedoria, ao ouvir a palavra do Criador, baixa a cabeça e chora. Israel estava no deserto, desamparado. O único auxílio que Israel tinha era Deus. Deus mandou pão para Israel comer no deserto. Israel disse que aquele pão era vil. O que é pão vil? É pão sem valor. Mas a Bíblia diz no Salmo 70 que Deus deu a Israel o pão dos anjos. O pão celestial Deus mandou para Israel comer no deserto. A rocha era Jesus Cristo. A rocha alimentava Israel com água. Deus alimentava Israel com o maná.
Mas Israel preferiu desobedecer Deus. Israel disse: Moisés, dai-nos carne para comer. Nós estamos fartos deste pão tão vil. Israel disse: Moisés, dai-nos água para beber. Os nossos filhos têm sede, os nossos animais têm sede. Por que nos tiraste do Egito? Egito, irmão, representa mundo. Egito representa carnaval. Egito representa parada gay. Egito representa as religiões falsas do mundo. Deus está dando um caminho para nós andar, mas o homem não quer andar nos caminhos de Deus. E depois ele reclama. Quando chega a fome, a velhice, quando chega o câncer, quando chega a diabetes, quando chega todo tipo de praga na vida do homem, ele blasfema de Deus, dizendo: o que adianta? Um Deus que não nos ajuda. O Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é misericordioso. O Senhor Deus nos dá pão para comer. O Senhor Deus nos dá água boa para beber. Mas o homem não quer pão para comer. O homem não quer água para beber. O homem quer beber cerveja. O homem quer tomar uísque, quer fumar maconha. O homem quer fumar crack. O homem quer cheirar cocaína. O homem quer se prostituir. O homem larga sua esposa e arruma uma prostituta, larga seus filhos e gasta dinheiro com as prostitutas. Mas o homem não quer andar no caminho de Deus. Aí o homem fica velho. Aí os filhos jogam o homem no asilo. Aí o homem começa a fazer as suas necessidades em fraldas, como criança, e começa a ter dores. Aí o homem blasfema de Deus, dizendo: onde está esse Deus que os crentes tanto falam? Um Deus que cura, que sara, um Deus que prospera. Você guardou a palavra dele? A promessa de Deus é para quem guarda a sua palavra. A promessa de Deus, as bênçãos de Deus é para quem guarda os seus mandamentos. Está escrito com letras grandes: se guardares a minha palavra, se guardares os meus mandamentos. Onde estão os crentes desta cidade? Acorda, tu que dorme, desperta dentre os mortos. Onde estão o povo que ora? Cadê o ciclo de oração que ora? Aonde estão? Estão nos montes? Ou estão nos shoppings? Deus está chamando um povo que se levante. Mas o povo não quer servir a Deus. Todo mundo quer servir a Satanás. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra de Deus de qualquer maneira. É necessário ler a palavra dele. É necessário fazer a obra dele. O Senhor Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 18, versículo 6: quando eu voltar à terra para buscar a igreja, acharei fé na terra, filho do homem? Quando eu voltar para buscar a igreja, eu acharei fé na terra? Quando eu voltar para buscar a igreja,
acharei eu fé na terra? Pergunta Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. A Bíblia diz que em muitos poucos dias o Senhor Jesus Cristo descerá para buscar a sua igreja. Mas não é qualquer um que vai subir no arrebatamento da igreja. O que é necessário para eu sair deste mundo e estar na presença de Deus no céu, vivo, para sempre e eternamente? A Bíblia diz que é necessário crer. Somente isto, crer. Se tu creres, por que está vestido de mulher? Se tu creres, por que está pulando carnaval? Tu não sabe que essa festa não é de Deus? O que tu está fazendo no meio da Gaviões da Fiel? Tu não sabe que crente não tem que estar no lugar errado? O que tu está fazendo no meio de carnaval? Tu não diz que é crente? O que tu está fazendo na praia de Fio Dental? Tu não é crente? Tu não é servo do Deus vivo? Sai do meio deles, povo meu! Deixa a corja! Saia do meio deles, povo meu! Diz o Senhor: Deus não é Deus de confusão. Deus não gosta de confusão. O que é confusão? A Bíblia diz que confusão é homem com homem, homem com animal, mulher com mulher. Deus está falando neste lugar. Confusão é tudo aquilo que deixa Deus com o estômago embrulhado, se Deus for a homem. Tudo aquilo que deixa Deus irado. Deus, quando olha para a terra e vê uma festa dessa que está acontecendo hoje em todo o mundo, as abominações do carnaval, Deus não criou o homem para isso. Deus não criou o homem para que o homem se vista de mulher. Deus não criou a mulher para que a mulher se vista de homem e deseje a mulher. Deus não é Deus de confusão, diz a palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não criou o homem para o homem andar com cigarro de maconha na mão. Deus não criou o homem para a confusão, porque um dia ele pedirá contas e tu não tens como pagar. O Senhor Jesus Cristo desceu a esta terra maldita e abriu uma porta para a salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não criou o homem para morrer. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Adão não foi criado para morrer. A Bíblia diz que Adão comia do fruto da árvore da vida, viveria eternamente. Mas Adão resolveu dar ouvidos à serpente. O que vai levar muita gente para o inferno é dizer: não tem nada não. O que é que tem? Então continua, não tem nada não. O que é que tem? Continua. Continua. Continua a tua vida de prazeres. Continua. Hoje é um dia que a esposa e o pecado está liberado. Hoje, os demônios do inferno todos subiram para a terra para entrar nas pessoas e brincar o carnaval. As pessoas no meio da rua, todas endemoniadas.
As mulheres dizem, eu beijei hoje 120. Os homens dizem, dormi com 8 ontem. E Deus está só olhando do céu, porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que os homens estavam todos perdidos, todos. Uns nas drogas, uns nos vícios, os motéis cheios, os trisais, a homossexualidade, a bestialidade, o tráfico, a droga, as bebidas, os vícios. Isto deixa Deus irado. O Salmo 7, versículo 11 diz que o nosso Deus se ira todo dia, porque Ele não fez o homem para isso. Deus fez o homem à sua própria imagem, à sua própria semelhança, destinou o homem para louvor e glória dele, para que o homem o honrasse na terra, para que todos passassem, olhassem e dissessem: glória a Deus pela vida desta mulher, glória a Deus pela vida deste casal, glória a Deus pela vida desse jovem. E como é que vai dizer isso, se o povo não quer servir a Deus? Se o povo estão todos enfeitiçados pelos desejos da carne, se o povo estão amando a si mesmo, cada um cultuando o seu próprio corpo, malhando 8 horas por dia para ficar gostoso, fazendo tatuagem, pintando os cabelos, fazendo de tudo para atrair atenção, porque o homem é carente de atenção. Todo mundo quer chamar a atenção, mas você não tem que chamar a atenção de homem, é de Deus. Deus tem que olhar para a terra e tem que ver que tu teme a Ele. O homem que não teme a Deus, ele não é nada. O homem que não teme a Deus, ele é nada, vai morrer e vai ser lançado no inferno. E quem pode dizer que Deus é injusto? Se o homem passou a vida inteira fumando, bebendo, se prostituindo, matando, ameaçando e fazendo vítima. E agora, quando chegar a morte, aquele dia que o coração para, aquele dia que a dor é pior que morrer. Quem aqui já sentiu a dor de um tiro no meio do peito, queimando? Quem aqui já sentiu a dor de uma facada? Quem já sentiu? Quem já foi espancado até a morte? Jesus Cristo foi por nós. Jesus Cristo foi espancado até a morte por nós. E depois ele foi atravessado com uma lança no seu próprio coração, para salvar bandido, para salvar pastor, para salvar obreiro, para salvar prostitutas e gays. Ele morreu para nos salvar. O homem não tem direito de se prostituir e de fazer o que quer. Um dia darás conta a Deus. Você que disse que é bravo, você que disse que não teme nem a homem nem a Deus, que não teme a nada, um dia você vai temer a morte. Quando você estiver deitado no chão e o fôlego da vida se esvaindo e os anjos de Satanás cercando a tua cama para te levar, você vai temer a Deus. Tu que diz que é bom demais para servir a Deus, escuta esta palavra. Um dia você vai se lembrar desta palavra. Eu quero ver homem bom sentindo dor, chora que nem mulher. Homem, quando está para morrer sem Deus, ele sabe que ele vai descer para o inferno, ele sabe, porque viveu a vida inteira se prostituindo, bebendo, porque viveu a vida inteira na mesa de um bar, nunca leu a Bíblia, nunca parou para agradecer a Deus, sempre é cheio de palavrões na sua boca. Homem velho, pai de família, avô, cheio de palavrão na sua boca, o dia inteiro se
prostituindo, o dia inteiro bebendo cachaça, fumando cigarro, e quando morrer, para onde está a tua alma? Mas ninguém pensa nisso, ninguém pensa nisso, ninguém pensa nisso. As pessoas não pensam que um dia elas vão morrer. A pior coisa que pode acontecer um homem, uma mulher morrer sem Deus, ser enterrado sem Deus. A Bíblia diz que Deus virará as costas para aquele que sempre viraram as costas para Ele, quando tinha saúde, quando podia servir e não serviram. Mateus 25, a partir do 31, diz: eu tive fome, não me deste de comer. Eu estava nu, não me vestiste. Estava doente, não fostes me visitar. Eu estava preso, vocês não foram me visitar. Quantas pessoas hoje estão no leito de hospital, numa sala de UTI, lutando pela vida, e a maioria dos jovens fumando maconha esta hora. E a maioria das pessoas hoje dormindo com duas mulheres no motel, só porque é rico, com seu Porsche estacionado na garagem, cheio de comida, bebida e droga na sua cama. Eles pensam que Deus não está vendo, mas a Bíblia diz que o olho de Deus passeia sobre a terra, os 7 Espíritos de Deus passeiam sobre a terra, entram nos lugares mais escusos da terra, entra no camarim do prostituto e da prostituta, só para ver o que é que eles estão fazendo com a bondade que Deus lhes deu, para que naquele dia sejam punidos por causa disto. Quem se dobra a Deus nesta terra? Ninguém. Quem dobra o joelho diante de Deus nessa terra? Ninguém. Quem obedece a palavra de Deus nesta terra? Ninguém. Algumas pobres velhas, doentes, alguns velhos indefesos e fracos, ainda dobram o joelho na presença de Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a maioria dos jovens, dos ricos desse mundo, eles riem na presença de Deus, não sabendo que Deus é um fogo consumidor e um Deus que se vinga. A Bíblia diz que Deus é vingador de toda iniquidade, de todo pecado. Tudo que você fizer contra Deus, Ele vai te pegar. Tudo que você fizer de mal nesta terra, Deus vai te cobrar, é tu. Cada um de nós é responsável pelas suas próprias obras e pela sua própria alma. Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra dele. Tudo que o homem semear, ele vai colher. O que é que você está semeando sobre essa terra, hein? O que é que você está fazendo da tua vida boa que Deus te deu? É bonito, é jovem, cheio de saúde, tem carro, tem dinheiro, tem tudo, mas não gasta nada com a obra de Deus, nada. É só eu, é só meu ventre. É um carro importado hoje, amanhã outro, é colecionando relógio de diamante, terrenos, casas, e todo mundo trabalha para o seu próprio ventre, e ninguém faz nada pela obra de Deus, ninguém faz nada para honrar Deus. O homem se levanta de manhã e ele acha que ele é o super-homem, ele põe a sua roupa azul, a cueca vermelha por cima da calça e ele sai por aí. Ele acha que nunca sofrerá um acidente, ele acha que tudo está bem. Ele sai de casa, ele não encomenda a sua alma a Deus, ele não pede a misericórdia de Deus, mas quando ele está preso nas ferragens do seu Porsche, da sua BMW, aí ele diz: meu Deus, me ajuda. E quando o carro começa a pegar fogo, o desespero é total, e o diabo começa a rir da cara dele. Por que não buscar Deus hoje?
Isaías 55:6, a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas o homem sai de casa para a biqueira para buscar um baseado, e não Deus. O homem sai de casa para matar os outros por encomenda, e não buscar Deus. Aí depois ele acha que Deus é injusto. Quando ele está na cadeia, ele acha que Deus é injusto. Continua a tua vida. Continua. A Bíblia diz que todo homem um dia se encontrará com Deus. E neste dia eu quero ver quem é que vai dar o dedo do meio para Deus. Eu quero ver o cabra macho que vai dar o dedo do meio para Deus. Neste dia eu quero ver o homem brabo, o chefe do tráfico, cheio de ódio, com seu fuzil AK-47 apontando para Deus. Nesse dia eu quero ver quem é que é macho. E quando tem saúde, e quando tem pão para comer, todo mundo é homem. Eu quero ver no dia da fome, eu quero ver no dia do câncer, que vem rasgando de dentro para fora, estufando tudo. Neste dia eu quero ver quem é que vai dar risada da cara de Deus. Neste dia todo homem chora que nem criança, um monte de frouxo, que nem para morrer sabe, passa a vida inteira blasfemando de Deus, e na hora de morrer morre chorando, na hora de ser enterrado. Obrigado. Não blasfeme de Deus. Quando eu vi a palavra de Deus, se você tiver juízo, baixa a tua cabeça. Se você tiver juízo, baixa a tua cabeça, porque o Deus dos céus está irado com o povo da terra. E o povo diz: mas por que Deus está irado? Nós somos tão bom. Olha o que o homem está fazendo. Olha como está o povo da terra. Olha como está a criação de Deus. Quem criou o homem? Não foi Deus? Quem criou a mulher? Não foi Deus? E por que agora o homem quer andar longe de Deus, independente de Deus? Por que o homem acha que ele é alguma coisa, se a Bíblia diz que o homem não é nada? O que é que o homem é? Inventa de morrer hoje para tu ver. Daqui 4 dias você está fedendo, vazando por todos os buracos, fedendo, ninguém quer chegar perto, nem a tua mãe. O coveiro põe 4 máscaras para te enterrar. E por que está com essa besteira toda? As moças bonitas olham para as coisas de Deus dando risada, achando que elas são boas demais. Os jovens, quando escutam falar de Deus, eles baixam a cabeça, eles balançam a cabeça, cospem no chão, dão um dedinho nele. Agora, quando sofre uma dor de barriga, vai lá essa hora, na fila lá do Santa Marcelina para tu ver. Vai no Hospital Planalto para tu ver. Um monte de gente que está rolando no chão com dor, sem médico para atender, porque o médico está no carnaval vestido de mulher. Vai lá no Santa Marcelina esta hora para tu ser atendido, vai lá. Morrendo de dor. Só Deus pode te ajudar. Esperando o médico, mas o médico não está lá, porque o médico é gay, está vestido de mulher no carnaval. Quem é que vai te salvar? E nesta hora, se o teu coração começar a parar, quem é que vai te salvar? A quem você vai clamar? Mamãe? A tua mãe não pode te ajudar. O teu pai não pode te ajudar. Deus, ele é fiel. Deus, ele sabe cuidar dos seus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas o povo não busca Deus. Todo mundo tem alguma coisa para fazer e tem muita pressa, e eles não podem servir a Deus. Eles dizem: hoje não.
Hoje eu não quero saber desse negócio de Deus, não. Porque hoje eu vou pular até eu ficar cansado. Aí o homem pega, se veste de mulher e vai para o carnaval. Mas para carregar uma Bíblia, ele não quer. Para dobrar o joelho na presença de Deus, ele tem vergonha. Mas o pai de família não tem vergonha de botar uma roupa de mulher e ir para o carnaval. Porque ele passa o ano inteiro com vontade disso. E quando chega no carnaval, ele aproveita. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. O que é buscar Deus? É demandar tempo para Ele. Lê Bíblia, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, diz o Salmo 1. Mas o povo não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Porque o povo está apressado demais para o pecado. Os pés deles são como os pés das costas. Andam apressados para o pecado. Todo mundo quer pecar. O pecado é bom demais, é gostoso demais. É bom demais. Cerveja gelada, uísque com Red Bull. É bom demais esta hora, os bloquinhos, todo mundo empolgado. O problema é se o coração parar. O problema é se a pressão subir e o coração começar a parar. Como é que está a tua vida com Deus? A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é Espírito. João 4, 24, a Bíblia diz que quem quiser adorar a Deus tem que ser em Espírito. Não dá para você buscar Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não existe em cima do muro. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra está se derramando neste lugar como água, mas o povo não está com sede. O povo, Senhor, não tem sede de ti. O povo não tem sede da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz em Amós, no capítulo 8, a partir do versículo 11, um dia Deus porá sede da palavra dele na terra, fome da palavra dele na terra. Só que não existe mais quem pregue, não existe mais igreja, não existe mais Bíblia, não existe mais nada, porque a igreja já subiu, e quem domina a terra é o anticristo. O anticristo é o segundo homem da parte de Satanás, um homem com coração preto, duro, igual mármore. Ele reinará sobre a terra 3 anos. Ele obrigará todas as nações a se dobrarem a ele. A Bíblia diz que naquele dia todos serão marcados na testa ou na mão com a marca de Satanás. Todos. Aquele que se negar a receber a marca da besta será morto à espada, será degolado. Onde está escrito isso, irmão? Apocalipse no capítulo 13, leia. O povo não lê a Bíblia. O povo não acredita na Bíblia. O povo não acredita em Deus. Até chegar a Covid-19. O pai morto, a mãe morta, os filhos entubados. Aí a pessoa vai dizer: não é que Deus existe mesmo, gente? Olha isto. Deus mandou um sinal, só um sinal. Um vírus que matou milhões de pessoas no mundo inteiro. Parou a Copa do Mundo, parou a NBA, parou Olimpíadas. Não teve carnaval, não teve Natal, não teve nada. Um vírus que Deus permitiu vir sobre a terra, matou milhões, parou tudo. Era só para ver se o povo pensava. Mas o povo não pensa. O povo não teme a Deus. Porque o povo está muito ocupado.
fica doente, quando o povo fica fraco, quando o povo tem fome, todo mundo busca Deus, todo mundo. A minha oração é para quê? Para que o Senhor Deus tenha misericórdia. Mas a Bíblia diz que Deus se ira todo dia Deus se ira. Todo dia a Bíblia diz que Deus se ira. Você já pensou um Deus irado? Já pensou? Deus irado, um Deus todo-poderoso que quando Ele fala a terra treme e pega fogo os montes. Você já pensou no Deus irado? Você já pensou? Deus cheio de ira. E por que Deus está irado? Olha como está o povo. Vai essa hora lá. Vai no centro da cidade, vai. Para tu ver um monte de gente se prostituindo, como se fossem animais. Sexo no meio da rua. Homem agarrado com homem beijando na boca. Mulher agarrada com mulher beijando na boca. Você acha que Deus se agrada disso? Sendo Ele santo, santo, santo. Você acha que Deus não tem nada a ver com a vida do povo? Se a Bíblia diz que todas as almas são dele, toda alma é de Deus, tudo que nasce da terra é de Deus, e Ele tem tudo a ver com isso, porque Ele criou tudo. Sem Deus nada existe. Se Deus fechar a mão, o homem morre. Se Deus fechar os céus, não tem água, tudo morre. Não tem tomate para comer, não tem salada, não tem fruta, não tem suco, não tem nada. Se Deus fechar a mão, hoje tudo morre, tudo. Se Deus mandar uma chuva de fogo hoje, sai raiva de fogo, pedra caindo do céu, tudo é destruído. E como é que você não vai temer um Deus desse? Ele deixou a sua lei, mas o povo cospe na lei de Deus, blasfema de Deus. O povo não teme a Deus. O povo teme, sabe o que é? Comando Vermelho. O povo teme PCC, mas o povo não teme a Deus. Temei ao Senhor, diz a palavra, porque Ele é um fogo que consome. Se Deus mandar peste hoje sobre a vida de uma pessoa, coitado dela. Mas Deus vai fazer isso? Não. Ele não vai fazer isso. Por quê? Misericórdia. As misericórdias do Senhor são de geração em geração. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor Deus disse para Israel: se ouvires as minhas palavras e guardares, tendo cuidado de guardar, bendito serás na terra. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje, o negócio com Deus é hoje, tendo cuidado de guardar hoje todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Irmãos, se eu não guardar a palavra de Deus, o que é que vai acontecer comigo? Lê um pouquinho para frente. Todas as maldições, a Bíblia diz que virá sobre o homem que não guarda a palavra de Deus. Todas. Por que é que o povo morre de câncer? Por quê? Será que Deus não pode livrar? Será que Ele é tão fraco assim? Não. O problema é que Deus tem uma lei. E debaixo da lei dele está todo mundo. Deuteronômio 28, a partir do 15. Castigo por desobediência. Você quer saber por que as pessoas morrem de câncer? Você quer saber por que as pessoas ficam doidas? Você quer saber por que as pessoas são assassinadas? Leia Deuteronômio 22, a partir do 15. Castigo por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos,
e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aqui está explicado porque é que o povo sofre. Aqui está explicado porque é que o povo morre pobre, faminto e doente. Porque Deus tem bênçãos para quem observa e guarda as suas leis, e tem maldição para quem vira as costas para a sua palavra. É a palavra de Deus. Eu quero ver quem é o homem que contesta. Eu quero ver quem é que pode dizer que Deus está errado. Deus nunca errou. Continua. Castigos por desobediência à palavra de Deus. Porém, se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será no campo e na cidade, maldito serás o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. Olha isso aqui, gente, que coisa grave. A Bíblia diz que Deus tem bênção para quem guarda a sua palavra, e a Bíblia diz que Deus tem maldição e castigo para quem não obedece a sua palavra. Aqui explica por que o povo está sendo morto no meio da rua como cachorro. Aqui explica por que o povo é pobre sobre a terra e passa fome. Aqui explica por que o povo está ficando doido no meio da rua, por falta de temor de Deus. Esta hora, você já pensou se o mundo inteiro estivesse de joelho, invocando o nome de Deus, como seria bom a terra? Um lugar prazível, as crianças brincando, os pais de família jogando seu futebol, todo mundo comendo junto, que coisa maravilhosa. E por que o povo está cheio de violência? Por que tanta droga? Por que tanta morte? Aqui está explicado, porque o povo não teme a Deus. Esta hora está todo mundo no meio da rua pulando carnaval, o homem pelado, vestido de mulher, as mulheres beijando na boca, e as pessoas dizem: mas por que tanta fome? Por que tanto câncer? Onde está Deus? E Deus está perguntando: por que você não ouviu a minha palavra? E por que você não ouve a minha palavra e não cumpre os meus mandamentos? As bênçãos de Deus são para quem teme Ele, e as maldições para todo aquele que não dá ouvido à palavra de Deus. A maioria das pessoas nunca leram um versículo da Bíblia. A maioria dos pais nunca falaram para os seus filhos que existe um Deus que requer de nós o respeito, o juízo, a modernidade. Deus, Ele requer de nós santidade. Sem santidade, a Bíblia diz, ninguém verá Deus. Se não vai ver Deus, irmão, é porque você não vai para o céu. Aí está escrito isso. O pecador, ele diz: onde é que está escrito isso? Que eu nunca leio. Você nunca leu Bíblia? Passa o dia inteiro seguindo o MC Cabelinho. Passa o dia inteiro nas redes sociais atrás de carnaval, prostituição, pedofilia. Passa o dia inteiro nas redes sociais atrás de pornografia, mas não busca Deus. Aí depois você diz: cadê esse Deus que o povo tanto fala? Um Deus que é bom e cura, um Deus que prospera a vida das pessoas, cadê Ele? E Deus está perguntando para você: você tem meditado na minha palavra? Você guarda os meus mandamentos? O povo não guarda os mandamentos do Senhor. O povo não gosta da lei de Deus. O povo não lê a palavra
palavra de Deus porque odeiam Deus. E depois eles querem saúde, roupa boa para vestir, eles querem tênis bom, eles querem riqueza, carro importado, eles querem casa na praia, apartamento na Vila Soto, mas ninguém quer obedecer a lei de Deus. Você orou hoje, dobrou o seu joelho hoje, antes de sair de casa, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus filhos, salva os meus filhos, escreve o nome deles no livro da vida. A Bíblia diz que quem não tiver o nome escrito no livro da vida, não entrará no céu, será lançado no inferno, desprezado por Deus. Mas o povo não acredita nisso, até que eles chegam no inferno. Quando eles chegam lá, eles começam a blasfemar de Deus, eles começam a dizer: mas como que pode Deus me lançar neste lugar? Eu sempre fui um pai de família bom, sempre cumpri todos os meus compromissos, sempre paguei as minhas contas. Isso não salva. Quem salva a alma do homem é Jesus Cristo de Nazaré, e este crucificado. A cruz de Cristo não era dele, a cruz era do pecador. Adão pecou diante de Deus, desobedecendo-o, e o homem foi entregue à morte e à perdição. Jesus Cristo desceu do céu, cheio de amor e graça, cheio de misericórdia, e pagou a conta nas mãos dos homens pecadores, morrendo crucificado, atravessado por pregos pelos pecadores. E os pecadores não querem nem saber disso. Os pecadores dizem: eu já tenho a minha religião. Os pecadores da terra, eles dizem: eu já tenho a minha religião, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Outro diz: eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. O outro diz: eu sou espírita. O outro diz: eu sou muçulmano. O outro diz: eu sou do orixá. O outro diz: eu sou budista. Quantos salvadores há na terra? Aonde está a salvação do homem? A Bíblia diz que a salvação do homem vem de Israel. O Salvador é Cristo Jesus. O que quer dizer a palavra Cristo? O ungido de Deus, o escolhido de Deus para morrer pelos pecadores. Jesus desceu a esta terra com uma missão. Qual era a missão? Morrer pregado numa cruz para salvar ladrão, prostituta, gay, pastores, padres, papas, obreiros da igreja, músicos, traficantes e todo tipo de gente. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos. Senhor, por que eu tenho que ir a ti? E Jesus responde: porque eu sou o Cristo, o Salvador dos pecadores. João Batista, olhando para Jesus, o apontou dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde está escrito isso? João, capítulo 1, a partir do versículo 39. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Romanos 5,12 disse que por causa do pecado de Adão, todos nós fomos condenados ao inferno, todos. Todo homem, seja ele rico, prefeito, presidente, seja ele papa, padre, freira, seja ele do candomblé, do espiritismo, seja ele budista, seja ele quem for, todo homem foi condenado ao inferno por causa do pecado de Adão.
Está escrito aonde isto, pregador? Romanos 5,12, a Bíblia diz que por causa do pecado de um homem, todos nós fomos entregues à perdição. Mas por causa da obediência do Filho de Deus, que veio até a terra, nascido de mulher, morrendo de uma cruz, ele veio com a missão de morrer para salvar a todos. E por causa que todos não vão entrar no céu, por que todos não vão entrar no céu? Se Jesus Cristo morreu para salvar todos, porque a maioria das pessoas não querem Jesus. As pessoas dizem em seus corações: eu já tenho a minha religião, eu não preciso desse negócio de Jesus. Então continua a tua vida. Ninguém tem nada a ver com a tua vida. Ninguém tem nada a ver com a vida do povo, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 10, como que eles vão ouvir falar de um Deus bom, poderoso e gracioso, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? O povo não quer Deus, o povo não conhece Deus, eles não sabem que sem Jesus Cristo eles estão indo para o inferno, eles não acreditam nisto, por isto perecerão. Verão com seus próprios olhos que o inferno é um lugar real. Esta hora, milhões e milhões de almas estão naquele lugar. A Bíblia diz que o Hades é um lugar tão terrível que nem os demônios gostam de estar lá, porque é fogo e grito. Você já pensou uma pessoa pegando fogo, amarrada dentro de uma jaula e o fogo queimando? Você não faz ideia do que é isso. O Hades, a Bíblia diz que é um lugar terrível. Quem falou isso? Jesus Cristo. Aonde está escrito isso? Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 47. Jesus Cristo começa dizendo: é inevitável que venha sobre a terra os escândalos, mas ai daquele homem por quem virá o escândalo. O que é escândalo? Escândalo, meu irmão, é um homem casado com outro homem, isso é um escândalo. Escândalo, meu irmão, é um pastor ser um pedófilo, isso é um escândalo. Escândalo, irmão, é casamento no mesmo sexo, isso é escândalo. Todo mundo olha, mas porque é fraco, não tem coragem, fica quieto, baixa a cabeça, mas quando é na tua família, você tem vergonha. Escândalo é ver um homem vestido de mulher, um escândalo. Escândalo é saber que um homem adulto estuprou uma criança, isto é um escândalo. Jesus Cristo disse: ai do homem por onde vier o escândalo, melhor seria para ele nunca ter nascido. Se a tua mão te faz pecar, corta. Melhor é entrar no céu só com uma mão, do que seres lançado no fogo do inferno, aonde o fogo não se apaga e o seu bicho não morre. Se o teu pé te faz pecar, você que tem um pé ligeiro para ir para o carnaval, para dançar frevo, você tem um pé ligeiro para isso? O teu pé te leva para as drogas, para as biqueiras, leva, vem. Se o teu pé te faz pecar, corta ele. É melhor para você entrar no céu com um pé só, do que tendo dois pés, seres lançados no fogo do inferno, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O inferno é um lugar de ira. Para quem foi feito o inferno?
A Bíblia diz em Mateus 25, a partir do 43, o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos caídos. Não foi para o homem. E por que o homem vai para lá? Porque o homem segue a Satanás no mundo e não a Deus. Todo homem que não segue a Deus está seguindo Satanás. A Bíblia diz em João capítulo 8, a partir do versículo 44, Satanás é o pai da mentira. Toda religião falsa, a Bíblia diz que é mentira. Todo ensinamento falso que diz que existe mais de um caminho que leva ao céu é mentira. Jesus Cristo diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mateus 7,13, a Bíblia fala de dois caminhos e duas portas. O problema é que um caminho leva à perdição e o outro à salvação. Uma porta é larga, a porta do pecado é larga, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Você que diz que não quer nada com Deus, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você quiser andar com Deus, esquece. Tem que deixar a maconha, as drogas, tem que deixar a prostituição, a imoralidade, tem que deixar tudo que não presta, o engano. Você que gosta de dar golpe na internet, lesar as pessoas, R$2.000 caindo na sua conta e você só com o celular na mão, R$3.000 caindo na sua conta e você só com o seu celular na mão, achando que você é esperto. Enganou. Irmão, ontem eu ganhei R$20.000 no jogo do Tigrinho. Continua jogando o jogo do Tigrinho, continua. Ontem eu enganei um milionário, peguei R$500.000 da conta dele, entrei nos estados dele, roubei R$500.000. Estou de carro novo, importado e vou para a praia, vai. No meio do caminho, Satanás te mata e te leva para o inferno. Os enganadores nunca entrarão no céu. Continua fazendo o que é errado, continua. O reino de Deus é para os justos. Quem é justo? Todo aquele que foi justificado pela cruz de Cristo. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi justificado pelo seu sangue. Irmão, o que é que eu posso estar fazendo para entrar no céu hoje? É simples. Jesus Cristo disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Irmão, condenado a quê? Jesus Cristo disse que é o inferno. Lá no inferno, você que gosta de carnaval, no inferno não tem carnaval. Você que gosta de maconha, no inferno não tem maconha. Então não vá para lá. Você que gosta de motel, de novinha, lá no inferno não tem motel. Você que gosta de cerveja, refrigerante gelado, uísque com Red Bull, não vá para o inferno, porque lá não tem nada disso. Irmão, o que é que tem no inferno? Fogo, pranto, ranger de dentes. No inferno tem desespero. Quem está no inferno nesta hora sabe de tudo, tem toda a consciência. Quem está no inferno sabe que aqui na terra é um lugar bom. No inferno, irmão, não tem tabacaria, nem bar, nem cerveja, nem sinuca. No inferno, irmão, não tem facção. O que é que tem no inferno? Só fogo, pranto, ranger de dentes. O inferno é um lugar de dores. Qual é a pior dor do inferno? A dor da consciência. As pessoas sabem que estão naquele lugar porque não quiseram nada com Deus. Quem está
no inferno sabe que está naquele lugar porque não quis nada com Deus, nada, nada, nada. Foi chamado, cantou no coral da igreja, comeu do pão da Santa Ceia, mas olhou para trás e virou uma estátua de sal. A Bíblia diz que a coroa da vida é para quem for até o fim. A Bíblia diz que a coroa da vida é para quem vai até o fim. Abriu a porta, não abriu? Porque jovens não querem mais a definição. Paulo falou que no final dos tempos o pessoal não queria mais a definição. Tinha comissão de livros. Faça isso, mesmo. Vai com você, tá bom? Glória a Deus. Bom trabalho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estou pregando Deuteronômio no capítulo 8, a partir do versículo 1, está escrito: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações.
palavra de Deus está dizendo: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? A Bíblia diz, irmãos, que se ouvires a palavra do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas as coisas que hoje te ordeno, você será exaltado sobre todas as nações da terra. Ó irmão, e se eu não quiser ouvir a palavra de Deus? E se eu não quiser ouvir a palavra desse teu Deus, o que é que acontece comigo? Leia a partir do 15. As maldições que vêm sobre as pessoas que não querem nada com Deus. E tem maldição? Tem. As pessoas que andam fora da palavra de Deus, a Bíblia diz que todas as maldições vêm sobre ela. Aí nós entendemos por que é que as pessoas morrem doentes, pobres, desonradas, com fome. Aí nós entendemos por que é que as pessoas ficam loucas, confusas, desorientadas. Aí nós entendemos por que a depressão. Aí nós entendemos por que as pessoas têm síndrome do pânico. Por quê? Mas, irmão, desobediência à palavra de Deus. Onde está escrito isso? Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do 15. Castigos por desobediência a Deus. Do 1 ao 15, só pensa para quem obedece ao Deus. Ô irmão, o nosso Deus é Deus de toda a terra, é. Deus é o Deus do Brasil. Deus é o mesmo Deus da Arábia Saudita, de Marrocos. Deus é o mesmo Deus da Argentina, do Uruguai, de todo o território africano. Deus é o Deus da França. Deus é o Deus da Grécia. Deus é o Deus universal. Não existe dois deuses. O nome de Deus, a Bíblia diz, a Bíblia diz que o nome de Deus é Yahvé. A Bíblia diz que o nome de Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o nome de Deus é o grande eu sou, o soberano das nações. Mas o povo não quer conhecer Deus. Moisés deu a lei para o povo. Moisés escreveu a lei segundo Deus falava. A lei não era de Moisés, a lei era de Deus. Moisés era apenas um profeta. Moisés era apenas um homem, mas Moisés era servo de Deus. O pastor, o pregador, o papa, o padre, ele é apenas um homem. Homem não é nada. Quem é poderoso é Deus, não é o homem. Quem é grande é Deus, não é o homem. E quem é o homem? O homem é apenas uma voz que clama no deserto. João Batista dizia: eu sou a voz que clama no deserto. João Batista dizia: eu sou apenas uma voz. Quando o homem fala a palavra de Deus, é Deus falando na terra.
Porque Deus sempre usou o homem para falar a palavra dele. O Senhor disse: Moisés, fala ao povo. E Moisés falava. O Senhor Deus dizia: Moisés, fala a rocha. E Moisés falava. O Senhor Deus dizia: Moisés, fala ao povo. E Moisés falava. Moisés fala a Faraó. O que é que eu falo, Senhor? Deixa o meu povo ir. E Moisés chegou na presença de Faraó e disse: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. E Faraó disse não. E a Bíblia diz que Deus começou a mandar pragas. 10 pragas. Qual foi a última praga? O anjo da morte, que passou sobre toda a terra do Egito. O anjo da morte matou o filho de Faraó, rei do Egito. O anjo da morte matou todo o primogênito dos animais do Egito e de Israel. A Bíblia diz que de Israel não morreu nenhum cão. A Bíblia diz que os filhos de Israel não morreu ninguém. Mas no Egito, o anjo da morte passou e entrou em toda a casa e matou o primogênito de tudo que abriu a madre. Por que isto? Porque a Bíblia diz que Deus faz separação entre o que serve a Ele e o que não serve. A melhor coisa desta terra é servir ao Senhor. Se você servir ao Senhor, no dia que você estiver doente, Deus te socorrerá. Se você servir a Deus, no dia que você estiver com fome, Deus te dará pão para comer, água para beber. Se você servir ao Senhor no dia da morte, o anjo de Deus vem buscar a tua alma. Deus deu ordem aos corvos para levar pão para Elias comer. Como é que pode? Deus dá ordem a pássaros carnívoros para levar carne para o profeta comer. Isso está escrito na Bíblia. As aves dos céus obedecem a Deus. Os animais da terra obedecem a Deus. Os peixes do mar, quem lembra de Jonas? O grande peixe abriu a boca, engoliu o profeta Jonas e levou ele até Nínive, capital da Síria. E Jonas pregou ao povo da Síria, os ninivitas, pessoas carnívoras, sangrentas, homens malignos. E o povo todo se converteu a Deus por causa da pregação de Jonas. Todos os animais obedecem a Deus e só o homem que não obedece a Deus. O homem desafia a Deus. Deus diz: o homem não vista roupa de mulher e o homem veste. Deus diz: maldito o homem que casar com outro homem, e o homem casa. Deus diz: maldito o homem que servir a outro Deus, e o homem vai lá e serve Iemanjá. O homem serve as suas religiões. O homem pega uma estátua de barro, põe dentro da sua casa e diz que ali é o seu Deus. Mas se você ler Deuteronômio capítulo 27,
a partir do 15 diz: maldito o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra das mãos do artífice, e puser em um lugar escondido. E todo o povo respondeu e dirá: amém. Mas o homem disse: eu não respeito Deus. Mas Deus não falou que não é para fazer? Mas o homem faz. E depois, quando vem a conta, o homem chora. Por que o povo sofre? Porque não teme a Deus. Por que o povo tem tanta doença e loucura, confusão mental? Porque não temem a Deus. Esta geração é a geração da confusão mental. Pessoas com síndrome do pânico, pessoas com depressão, pessoas carentes de amor e de carinho, de afeto, se entregando a qualquer um. Pessoas que não se dão valor, beija qualquer um na boca, transa com qualquer um, porque são pessoas carentes de afeto, pessoas inseguras, homens efeminados, homens que são mandados por mulheres, e Deus diz que o homem é o chefe da casa e não a mulher. É porque que o povo sofre as consequências. Pai que não tem autoridade na sua própria casa, filho menor que dorme com a namorada dentro de casa, filha menor que dorme com seus namorados dentro de casa, e o pai não fala nada, a mãe não fala nada. Quem manda em casa é o pirralho. Homens efeminados mandados por mulher. Por isso o Brasil e o mundo está do jeito que está. Esta bagunça. Homens que não assumem, que não têm postura de homem. Cidades que quem manda é o crime. E as pessoas dizem: está tudo bem. Não está. Não está tudo bem. Por isso a Bíblia diz que Deus se ira todo dia. Todo dia Deus irá. A Bíblia diz no Salmo 7, versículo 11, que um dia Deus se levantará do seu trono, afiará a sua espada. Você já pensou Deus com a espada na mão afiada? Para matar os pecadores da terra. Como que Deus faz isso? Guerra, peste e fome. Como que Deus faz isso? Guerra, peste e fome. É assim que Deus faz isso. Você acha que a peste matou quantas pessoas no Covid-19? Aonde? Não viu não? Você não estava no mundo nesta época? Milhões de pessoas morreram por causa de um vírus. Deus permitiu. Guerras. Guerra da Rússia com a Ucrânia. Guerra na África. Tráfico, guerra no Brasil. Guerra nas comunidades do Rio de Janeiro. Guerra na Venezuela, guerra nos Estados Unidos, guerra em todos os lugares, em cada bairro, tem gente matando gente, guerra. Vai no Rio de Janeiro esta hora, vai lá, para tu ver a bala comendo. Guerra dentro de casa, pai querendo matar filho, pai matando filho, homem, marido matando as esposas, guerra. E as pessoas dizem: por que tudo isso? Porque o povo não quer ouvir a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus com a cara feia. Ouve a palavra de Deus com a cara feia.
meu Pai, a tua misericórdia dura para sempre. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Que a tua misericórdia, Senhor, venha sobre nós nessa tarde e nos alcance. A tua palavra foi pregada. Por que tanta fome? Por que tanta morte? Por que tanta doença? Por que tanta miséria na terra? Por que as crianças estão comendo terra? Por que as pessoas estão doidas no meio da rua? Por que tanto morador de rua? A Bíblia diz que é porque o povo não ouve a palavra de Deus e não teme a Deus. Onde está escrito isso? Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do 15. Leia. Todas as maldições virão e alcançarão o povo que não dá ouvido à palavra de Deus. Por que tanta morte dentro de casa? Por que tanto marido matando as suas esposas? Por que os pais matam os seus filhos? Porque o povo não obedece a Deus, não teme a Deus, não quer saber de Deus. Esta hora um monte de mocinha saindo de casa, vai para o carnaval, transar com um, com outro, beijar a boca de um, a boca do outro, dormir com uma, dormir com o outro. Então continua a tua caminhada. E depois, no final da tua vida, olha para trás se valeu a pena. AIDS, sífilis, um monte de doença, fígado inchado, cheio de câncer, cheio de doenças. Por quê? Passou a vida inteira no pecado. Dedicou a sua vida às suas próprias vontades, os seus próprios prazeres. No final da tua vida, olha para trás e vê se valeu a pena. Servi ao Senhor e terás galardão eterno. Aquele que der um copo de água fria para um servo meu, diz Deus, não perderá a sua recompensa. Mas aquele que tripudiou de Deus, aquele que fez vista grossa e ouvido surdo da palavra de Deus, não terá lugar na casa de Deus. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos. A Bíblia diz que Deus falará abertamente na cara dos infiéis: nunca te conheci, apartai-vos de mim, malditos. Já pensou você ouvir isso de Deus? Você já pensou, meu querido, ouvir isso do próprio Deus? Apartai-vos de mim, maldito. Você já pensou? Por que, Senhor? Porque a vida inteira foi só iniquidade. O que é iniquidade? Maldade, pecado. O que é iniquidade? Maldade, pecado, roubo, engano, morte, tráfico, crime, violência, imoralidade. Tudo isso é iniquidade, coisas que o homem faz contra Deus. Todo pecado que o homem peca é contra Deus. Todo pecado que o homem peca é contra Deus. Quando o homem peca, peca contra Deus. Senhor, a tua palavra foi pregada neste lugar. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem alguém neste lugar que quer entregar a vida a Jesus Cristo, se livrar do inferno? Ninguém? Louvado seja o nome do Senhor.